Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. E aqui é Sandro Bastos e seja bem-vindo ao Podcine. Atenção, Podciners! Gostou do Podciners? Podciners, mandou novidade. um Podciners agora. Novidade, em 2023 começando com novidade, gente. Hoje a gente está aqui para mais um carnaval de séries. E Bambam, qual vai ser o carnaval de séries de hoje? Hoje nós vamos falar um lançamento da Netflix chamado Recruta, The Recruit. Então é o Recruta. Então, é The Recruit, mas aí no catálogo tá Recruta. Então, ou Recruta, só Recruta, tanto Tá faz. bom, e a história do Recruta é uma história de um advogado que tem uma família que o pai dele era militar e ele resolveu, por mais que ele tivesse uma inteligência meio que avançada, ele resolveu fazer uma prova para a CIA e virou um advogado da CIA e nisso ele se envolve em várias enrascadas lá por conta de uma missão que foi dada para ele. E ele sempre está envolvido numa merda nova, né? É aquele seriado. Uma merda nova velha, né? Que do início é a mesma merda, mas só que dentro disso ele vai se embolando em várias coisas. Cada vez mais. É um seriado sobre investigação, sobre espionagem, né? Já temos vários aí desse assunto. E sendo que é com aquele ator Noah Centineo, né? Que está fazendo bastante sucesso aí atualmente. Que fez o Adão Negro, né? Ele não fez o Adão Negro, ele fez o filme do Adão Negro. Ele fez o filme do Adão Negro. Que ele era aquele que aumentava o Esmaga-Átomo. Que no filme do Adão Negro era para ter sido engraçado, servir de alívio cômico, mas que não funcionou muito. Mas no seriado O Recruta eu acho que funcionou muito bem as tiradas cômicas que ele colocava durante o seriado, que pra mim funcionou legal. Eu já achei que teve o mesmo problema do filme, não funcionou bem as tiradas cômicas dele não, mas aí a gente já vai entrar no mérito, né? Então, só resumidamente a história, como nós já começamos a falar, né? É uma missão em que ele não pega a missão, ele meio que é absorvido pra missão. Cai no colo dele, né? Cai no colo dele, ele tenta sair, mas cada vez ele tá mais ligado a essa missão da CIA, né? Sim, é porque durante o seriado você vai percebendo que ele meio que é dependente de adrenalina, né? Então tudo que dá muita adrenalina para ele tenta se envolver e sempre ele consegue fazer do jeito mais difícil as partes da missão que ele está designado. Porque ele é a primeira missão dele, ele é inexperiente, ele não sabe as regras ainda, sabe as regras lá do manual, né? Mas as regras mesmo da realidade. Muita coisa ele não sabe e descobre da pior maneira possível, né? Que é na prática e está sempre se lascando por conta disso. Eu acho que isso aí que foi engraçado da história, né? Ele sempre está se lascando meio comédia lá, os Trapalhões, né? Que sempre tinha um que se lascava, sempre tinha um que se dava bem. Então, pra mim, eu acho que serviu essa comédiazinha meio que palhaço, que um que dá tapa, outro que apanha, né? Sim. E a primeira temporada é basicamente a série termina com um gancho para a segunda temporada, né? Não finaliza, vamos dizer assim, a história. Mas também depende muito da Netflix, né? Depende. A gente tem um gancho para a segunda temporada. Se vai ter segunda temporada ou não, já não sabemos. Pois é. E é isso aí, é aquela história de gato e rato, é uma história de espionagem, onde ele conhece uma espiã bielorrussa que é informante da CIA, só que ela tem alguns segredos que a CIA não quer que ela conte. Quem vai entregar alguns figurões da CIA, né? Porque vai entregar muita gente da CIA e a CIA tem que se proteger. Então usa desse rapaz aí inexperiente para tentar resolver a situação, né? Sim, pra mim um seriado de espionagem é meio que um pano de fundo junto com as tiradas comédias. Eu acho que na verdade o seriado foi mais designado para aventura, né? Que é tipo um seriado para você curtir sem pensar muito, aquele seriado que você tá com aquela dor de cabeça, não quer fazer nada e você deita na cama ou senta no sofá para ver aquele negócio para te distrair. Ela vai te levando porque vai te distraindo, não é nada muito complexo e nada muito, vamos dizer assim, significativo, né? Você não precisa ficar prestando atenção em sinais, em detalhes para você
perceber o que está acontecendo no seriado. É aquele bem água com açúcar mesmo. Se fosse um filme, seria uma sessão da tarde, né? Sim, bem blockbusterzinho, né? Então, resumidamente, o seriado é esse. É o seriado de aventura que o tema é espionagem e com alívios cômicos, né? Vamos para as notas? Antes de a gente começar a ir para as notas, eu queria primeiro dar um feliz ano novo para todos vocês, que no nosso último vídeo a gente já estava meio que em clima de Natal. De final do ano, isso aí. E agora clima de início de ano, então feliz 2023 para todo mundo, que vocês consigam botar seus objetivos aí no trilho para vocês conseguirem prosperar bem no ano de 2023. E junto com isso, falando em prosperar, eu gostaria de pedir mais uma vez para vocês no começo desse vídeo nosso aqui, já que a gente já deu a sinopse do Recruta, pedir para vocês compartilharem esse vídeo, para vocês se inscreverem no nosso canal que não está inscrito. Quem ainda não ativou lá o sininho, muita gente que tem conversado comigo acaba esquecendo de ativar o sininho. Vai lá, clica lá do lado de inscreva-se lá, ativa o sininho, seleciona todos para você sempre estar recebendo o conteúdo do Podcine aí no seu YouTube, entendeu? Então, fica aí o pedido, se inscreve, compartilha, vai lá, marca no sininho lá todos e começa a pegar todos os videozinhos da gente nos detalhes. Isso aí. Antes da gente começar as notas, vou fazer só um breve comentário aqui. Se eu começar a tossir, porque eu tô meio resfriado, vocês não liguem não. Não é Covid não, tá, gente? Pronto, eu falei isso para dar deixa para eu poder tossir, que eu tava segurando. Já tava querendo tossir, né? Exatamente. Então vamos lá, gente. Então o primeiro dos nossos quesitos sempre é roteiro. Para você que nunca viu o Carnaval de Séries, nós temos os quesitos técnicos, tipo Liesa, né? Por isso que o nosso quadro é o Carnaval de Séries. E tem a minha nota, a nota do Bambam. No final de tudo, nós fazemos a média de cada um e depois fazemos a média do Podcine. Beleza? E o primeiro quesito é roteiro, Bambam. Roteiro. Então, há pouco tempo nós fizemos uma lista das piores séries que nós já vimos. Eu, particularmente, não gostei nem um pouco dessa série. Não gostei mesmo. E, principalmente, eu achei o ponto mais fraco dela foi o roteiro, né? Como o Sano falou, realmente é uma série que, assim, se você quiser se distrair, se não quiser pensar, quiser que só passe lá uma cena de ação de outra, uma piadoca aqui, uma piadoca ali, passa. Mas eu não enxerguei a série quando eu fui ver dessa maneira. Eu fui analisar mesmo a série. Então, falando do roteiro, que eu achei a pior parte, eu achei o roteiro bem raso mesmo. Eu achei um problema na série que ela não sabe para onde vai. Ela às vezes quer se tornar mais séria, ela às vezes quer se tornar mais cômica, às vezes mais leve e acaba misturando tudo e não chegando a lugar nenhum, né? Então eu achei que teve esse problema, teve um problema também de muita conveniência de roteiro. Bem clássico mesmo desses filmes de espionagem mais fracos, né? Como eu falei lá na sinopse, né? É um seriado que foi feito para isso, para distração, para você tem várias coisas de clichês de roteiro, vários ganchos clichês de roteiro que você vai ver em todas as séries e filmes de ação, você vai ver basicamente a mesma formatação. Então, de roteiro você não vai ver nada diferente, você não vai ver plot twist, você não vai ver a coisa... Até teve no finalzinho. Mas... Até interessante plot twist, mas vamos ver se vai servir de alguma coisa plot twist, que a gente não sabe ainda se vai ter uma segunda temporada, né? Mas hoje em dia, Netflix é uma interrogação, né? O seriado pode estar bombado, mas não sabe se vai ter continuidade. Sabemos, exatamente. Então, eu achei muito óbvio o roteiro. Por exemplo, uma cena que os amigos dele lá, aquela meio ex-namorada / futura namorada, o crush dele, fica preocupado com ele do nada, aí chama um amigo, vão pegar um avião, só porque ficaram preocupados, para Genebra. Aí chegam lá em Genebra, pegam um táxi... A gente acha isso estranho porque a gente não é rico, né, cara? Mas só de sair, pra ir no outro bairro, porque eu me preocupei, eu teria que me preocupar de verdade. Aí chega em Genebra, pega um táxi, aí acontece eu posso falar isso, não tem nada demais. Acontece um assassinato e o cara que eles estavam procurando passa assim na hora. É muita conveniência, é muita obviedade. E eu achei assim, o mistério, né, o que ele investiga, eu achei que não me prendeu em nenhum momento. Não vi muita graça naquilo, não vou me estender mais. Até eu achei a série assim, no início meio repetitiva, tal, depois até ganhou um ritmo legal.
mas eu vou dar uma nota bem baixa. Eu vou dar um 5,5. Pô, 5,5. Eu acho que eu nunca vi tu dar nota 5,5. Ah, não, já. Não, já. Eu nunca dei 5. 5 eu tô esperando o momento certo para dar um 5. Então, na minha visão do roteiro, o roteiro, como eu falei pra vocês, que não tem nada de diferente do que tem zilhões e trilhões de séries e filmes de ação. Você vê várias franquias de seriados de aventura e de ação, que já tá a terceira, quarta temporada, que é a mesma coisa. Tem um enigmazinho que não é enigma, que todo mundo sabe. Tiro, porrada e bomba. E nesse caso aqui do Recruta tem os alívios cômicos. Eu achei que eu vi mais na visão de entretenimento, como eu falei, de você se distrair, tá com a mente cheia, você chegar em casa, ver alguma coisa que te distraia. Então, mesmo com esses clichês, com essas coisas que são de formatação comum para seriados e filmes de aventura, eu acabei dando um 7, porque eu acho que não foi nem muito ruim. Te divertiu, né? Não foi nem bizarro, nem também foi extraordinário. Só não vou te falar que no início, sinceramente, a gente tá aqui para ser... É porque a experiência cada um tem a sua, né? Tem gente que vai adorar essa série, tem gente que não vai gostar, mas a gente tá aqui dando a nossa opinião. No início tava difícil de eu conseguir continuar, né? Tava nesse nível para mim. Eu tive dificuldade mesmo, depois da segunda metade da série, pegou um ritmozinho. Foi a mesma coisa que eu te falei de 1899. E que foi cancelado, por sinal. É Netflix, aí sendo Netflix. Então, 5,5 você de roteiro e o 7. Certo. Próximo quesito, montagem. Para uma série de ação, né? Embora não tenha tanta ação assim, eu achei que teria mais ação. Foi uma montagem ok, foi uma boa montagem, manteve um certo ritmo, né? O meu problema realmente foi no roteiro da série. Teve alguns momentos mais pra frente na segunda parte da temporada que encaixou bem a parte de passado, no passado dele com a ex, com as relações do presente, houve essa correlação. Então a montagem, eu achei uma montagem correta, bem feita, dei nota 8. Pô, nota alta, né? Sim, meu problema foi com o roteiro. Então, também acompanhando esse raciocínio da montagem de passagem de tempo, de acompanhar a aceleração do filme, de cenas de ação e tudo mais, eu achei que ficou bem encaixado, como eu disse, formatado para não sair do comum, mas também para não ficar bizarro. Uhum. Então, nesse contexto, para mim, montagem 7,5. Boa. Próximo quesito, fotografia. Fotografia. A fotografia, em algumas cenas externas, foi aquele bem padrão mesmo, não teve uma assinatura do diretor, bem normal, né? Sendo que, em umas cenas internas, principalmente no apartamento dele com os amigos lá, tinha algumas cenas que estavam a câmera muito tremida. Não era uma cena de ação, porque geralmente isso se usa em cena de ação, né? Para dar para você se sentir dentro daquela ação. Mas uma conversa normal, a câmera extremamente fechada, parecendo novela da Globo de antigamente, e tremida, né? Novela da Globo antigamente, você via o nariz da pessoa, dava um close no nariz da pessoa. Os poros da pessoa. Via os poros, só não via os poros porque a qualidade da imagem não era tão boa como é agora, mas você vê sessão da tarde não, esse que vale a pena ver de novo aí, você vê o close na íris do cidadão. Então eu dei nota, por conta desse problema, isso aí me incomodou, eu dei nota 6,5 para fotografia. Então, não pelos mesmos quesitos, mas pensando em fotografia, que para mim foram as coisas que menos chamaram a atenção, se é que tem alguma coisa que chame mais a atenção do seriado, porque a fotografia acaba sendo muitas cenas internas, que parecia estúdio, cenas externas, você via que era uma locação muito restrita. Você, por exemplo, no banco, você só enxerga um pedaço da rua e o banco. No hotel, um pedaço da rua e o hotel. Sei lá, foi pro Afeganistão, um pedaço do deserto e a casa lá onde o pessoal tava. Então, as paradas muito focadas para não dar muito elemento, para não dar muito detalhe das coisas. Então, eu achei que não teve nada de bizarro, nem nada de muito bom, assim, entendeu? Então eu dei 6,5, porque meio que foi uma fotografia de estúdio mesmo. É o estúdio lá do escritório da CIA, o estúdio do apartamento, o estúdio foi Afeganistão? Não lembro qual foi. Foi no Oriente Médio, não lembro. Foi lá um deserto lá. Eu acho que foi Iêmen, sei lá.
Oriente Médio. Tipo um estúdio para Genebra e um estúdio para outra coisa lá. Então, tipo, você via que não tinha como fugir daquele cortezinho ali, porque não tinha mais nada para aparecer, entendeu? As cenas externas foram bem restritas, parecendo que estava sendo filmado lá no escritório da CIA. Então, para mim, 6,5. Próximo quesito, direção de arte. Então, na direção de arte eu vi um grande problema na série, porque eu não me sentia estando naquele lugar em que a cena se passava, né? Quando foi até por Oriente Médio mesmo, eu não imaginava ali que os personagens estivessem lá, parecia muito ser uma coisa de estúdio mesmo. A prisão não parecia uma prisão, teve problema até com a textura mesmo das paredes, tudo, parecia tudo muito cinematográfico, não, cenográfico. Então, até a segunda parte, eu achei a série melhor na segunda parte, né? A situação lá em Genebra, no banco, deu uma melhorada. Mas essa falta não me passou uma realidade de direção de arte, então eu dei nota 6. Mais uma vez a gente concordando com a nota, mas pelo motivo com um foco diferente, vamos dizer assim. Pra mim, direção de arte, tipo, eles não deram foco em nada, não tinha detalhe nos cenários. Os cenários, se você pegasse, por exemplo, o escritório da CIA, botasse 2 camas, ia virar o apartamento. Botasse mais 2 camas, um sofá, uma janela que aparecia neve no fundo. Parecia o hotel em Genebra. Então, era uma parada muito genérica, não tinha nada de detalhe nas cenas e tal, onde estavam sendo filmadas as coisas. Então, ficou muito genérico. Então, você pegar a mesma cena e você só reagrupar as coisas ou colocar um elemento de uma cama ou de outro, por exemplo, lá onde ele foi interrogado lá no deserto. Se você só mudar a cor das paredes e tirar as escrivaninhas, é o escritório. Se você adicionar a cor cinza e as escrivaninhas, vira o escritório da CIA. Se você botar uma janela com neve no fundo e botar um sofá e um quarto com a cama king size, virou o hotel. Então, é uma coisa que parecia que eles pegaram o mesmo cenário e só foram mudando os elementos para filmar várias cenas do seriado. Então, para mim, concordo. Direção de arte foi nota 6 também. 6. Passaremos agora para a trilha sonora. Trilha sonora aí eu já gostei. Eu achei uma boa trilha sonora. Me lembrou o filme Bad Boys, né, com o Will Smith, porque tinha aquelas músicas meio rappers, meio bem animadas, que conduziu as cenas de ação e também... Eu falei o padrãozão do filme de ação. Sim. Padrãozão. Você bota foi bem feito. É um padrão, mas bem feito. Uma trilha sonora pra, tipo, fazer a cena de ação funcionar e botar mais uma velocidade nas cenas. Tivemos essas músicas nas cenas de ação, tivemos essa música em passagens de tempo, né? Que tinha algumas... Quando mudava de um local para outro, utilizava aquele recurso de mostrar alguns locais aleatórios da cidade com a música, e também algumas cenas até em slow motion deles caminhando, aquele bem clássico do cinema, né? Que pra mostrar que, tipo assim, eles são os badass da coisa, né? Pode falar fodões? Já falei, né? Já falou. Eles são... Se não for cortado na edição, você já falou. Eles são os fodões em cena, né? Inclusive teve até uma cena que estavam tocando uma música assim, né? E eu pensando comigo, né? Essas músicas são pra elevar... o personagem, pra mostrar que o personagem é sinistrão, fodão. E chegando lá, quando vai ter a conversa, o cara fala isso. Você é badass, não sei o quê. Então, quer dizer, o roteiro é fraco, mas a trilha sonora eu gostei. Funcionou com estilo, estilizou um pouco o seriado, dei nota 9. Caramba, nota 9? Melhor do que eu. Eu concordei com a trilha sonora, eu achei que funcionou bem para a evolução de cenas de ação e tudo mais, mas pra mim ficou numa nota 7. Não foi isso tudo também, não. Então, pra mim, nota 7, pro Bambam, nota 9. Passaremos agora para maquiagem, figurino e penteado. Vamos lá, penteado, nada a dizer, porque é normal, né? Figurino, idem? Não, o figurino tem muito a dizer. Tem muito a dizer o figurino. Cara, me incomodou demais um agente da CIA, né? Diretor jurídico não, a parte jurídica da CIA. Primeiro que eu não entendi isso, o cara é jurídico da CIA e vai fazer missões bem estranhas, mas que seja, se não é figurino.
Então, o cara lá da CIA, do jurídico da CIA, com o terno e uma jaqueta por cima. Uma jaqueta totalmente desnecessária. Ali foi um problema de direção, porque claramente o diretor quis passar uma mensagem que o cara era meio bobo, era novo ali na história, mas ornou muito mal. Ficou muito feio aquilo. Eu acho que a concepção do casaco ali eu vi como se fosse assim, tipo, ele não liga pra nada e por Sim. isso que ele vive com Sim. Ele vai sair e tu bota aquele casaco por cima. É isso. Só que dentro da CIA, dentro do quartel-general da CIA lá, tendo reunião, o cara com terno e um casaco jeans, né? Acho que era um casaco jeans. Acho que era casaco pra sair. Tem que mesmo, seja, um casaco por cima, nada com nada aquilo. Até aquela personagem que eu detestei, a personagem que ele vai pro Oriente Médio, ela tortura ele, depois fica meio que com rivalidade com ele, né? Ela chegando, agente de campo lá. o agente de campo. Ela chegando na CIA com um macacão e um sobretudo por cima, dentro da CIA, nada a ver com nada. Eu detestei a parte da maquiagem. Ok, tinha umas partes lá com sangue e tal, um hematoma, mas depois de um tempo, aquele hematoma não ficava legal. Ou sumia ou ficava estranho, né? Até a parte mesmo que ele é retirada a unha, né, do cara na sessão de tortura, ele fica com esparadrapo lá na unha, sendo que poucas cenas depois, ele até comenta com outra pessoa que pergunta o que é aquilo, poucas cenas depois aquilo já some e aparece uma unha mágica nele lá. Então, me incomodou bastante esse quesito, eu dei nota 5,5. Eu tipo assim, eu não vi nem muitas vantagens, nem desvantagens no figurino, na maquiagem, no penteado. Pra mim foram, tipo, normais, nada diferente no penteado, nada diferente na maquiagem. Pra mim foi aquele padrão mesmo que eu tô falando, afirmando o tempo todo, de seriados e filmes de ação, que uns deixam mais elaborado isso, outros deixam mais bizarros. E o figurino dessa parte do casaco nem me incomodou tanto, cara. Pra mim o figurino foi tão apagado que pra mim, tipo, não fez diferença. Então, dentro disso que não funcionou nem pra muito bom nem pra ruim, eu dei 6,5. 6,5. Vamos pro próximo, que é? A atuação do elenco. Eu achei uma atuação ok. O personagem principal, o Noah, não teve carisma nessa série. Eu ainda não vi nenhuma grande atuação desse ator, né? Ele tá bem aclamado aí por Hollywood, aclamado no sentido de... Procurado. Procurado, obrigado, melhor do que aclamado. Está sendo bem procurado, mas eu ainda não vi nenhuma grande atuação. Ele não teria essa grande atuação nessa série, porque realmente não era uma série que exige muito de ator. Eu tenho um destaque positivo, que foi para antagonista lá, vamos dizer assim, da espiã bielorrussa. Eu gostei da atuação dela, né? E eu tenho um grande destaque negativo, que foi para aquela mulher lá que rivaliza com ele, que torturou ele torturou no deserto, que eu achei ela sempre com carrancuda, exageradamente carrancuda, exageradamente de mau humor. Personagem sem carisma, eu achei que ficou devendo. Eu dei nota 6,5 para a atuação do elenco. Eu concordo em relação à atuação da atriz que faz a espiã lá, a dupla espiã bielorrussa lá. Eu acho que ela interpretou de um jeito que você conseguia perceber que ela estava manipulando o estagiário lá. Ficou até legal a interpretação dela em relação a isso, de manipulação. E pra mim, qual é o nome do ator? Noah? Noah, acho que é Centineo. O Noahzinho. Não é? Eu achei que entre a atuação dele em Adão Negro como Esmaga Átomos e nesse seriado, eu acho que pra mim esses toques cômicos que ele deu foram mais bem utilizados do que no filme do Adão Negro. E tipo assim, eu não vi, como estou falando, o comentário de todos os esquisitos. Não vi nada de tão bizarro, nem nada de tão maravilhoso na atuação dele. Então, eu resumi em 7, nota 7, a atuação do elenco, com seus baixos e médios e um pouco altos. Então, passamos para o último quesito, que são efeitos especiais. Para uma série de ação dessa, que foi tão padrão, eu achei até que teve pouco efeito especial. Geralmente essas séries investem um pouquinho mais nesse quesito, né? Teve uma coisinha ou outra ali, um tiro
o sangue foi meio fake, né? Que eles estão usando agora, principalmente depois daquele acidente que teve com o ator, como é que é o nome dele? Que foi atingido por uma bala no set de filmagem e morreu. Qual deles? A gente tem vários. Não, o último agora, ano passado. O último foi a diretora. Foi a diretora, isso. Foi a diretora que foi atingida pelo... Eu esqueci o nome do ator que já fez 007, não é isso? Agora não vou lembrar. Bem, porque tem duas tecnologias, né? Tem aquela que você só deixa a pólvora dentro da arma, que dá o estouro, e tem uma tecnologia de computador. Então, cada vez mais o pessoal tem usado o computador para fazer essas cenas. Foi utilizado, deu claramente para ver que foi utilizado o computador nessa cena, porque o sangue ali ficou, quando o cidadão tomava o tiro, ficou um pouquinho meio fake. É que esse quesito de sangue a gente não pode comprar também um Quentin Tarantino da vida, né? Que é o especialista em sangue das coisas. Mas não foi muito bem feito não, mas ok, tiveram uma cena de perseguição, uma batida de carro ali, muito menos do que eu estou acostumado com esse gênero. Eu dei assim, pra ficar na média mesmo, eu dei um 7,5. Foi até maior que a minha nota. Eu também não vi coisas extraordinárias de efeitos especiais, aquelas coisas de ação, batida de carro, perseguição e tudo mais. Então, tipo, dentro desse contexto de média, eu tô dando 7. 7, beleza. Então já tem a minha média, tem a média do Sandro. Não, a minha média não tem não, tem que... Vamos calcular. Pra variar, o meu é calculado na hora. A minha já vem pronta, a do Sandro é o suspense. A minha ficou... Hoje a gente está sem a diretora. A diretora não pôde vir. Então a gente vai calcular... Por motivos de esperando o produto da Shopee em casa. Tá fazendo propaganda da Shopee? Oi? Tá fazendo propaganda. Patrocinando a Shopee, então já que ele tá fazendo uma propaganda. Eu tô jogando aqui, vai que eles vai lá, que, né? Chega até a China. Vai que vídeo. Nunca. Então, a minha média particular ficou em 6,81. Vamos calcular a média do Sandro agora. Vamos lá, 7. Sim. 7,5. Sim. 6,5. Certo. 6. Certo. 7. Vai. 6,5. Vai. 7. Sim. 7. 7. Dividido por 8. Rapaz, exatamente a mesma média que eu. Sério? 6,81. Mentira. Exatamente a mesma série. Mostra aí que eu não acredito. Cadê? Tá aqui, ó. Tirei, mas vai aqui. Mostra o seu, pô. Esse aí eu já ouvi, pô. 6,81 meu caderno aqui, ó. Eu não tô vendo nada. Aqui, cara. 6,81. Pô, pior que... Então a média do Podcine é 6,81. Média do... Vou anotar aqui. Média do Podcine, 6,81. Então, sem querer, discordando de alguns pontos e concordando em outros, você odiando o seriado e eu achando que é recreativo. É porque, assim, eu boto muito peso no gostar ou não gostar, meu particular, no roteiro. Que eu acho o mais importante de tudo no seriado. Só que aqui, no Carnaval de Séries, o roteiro tem o mesmo peso do efeito especial, da maquiagem. Então acaba que, muitas vezes, mesmo odiando o seriado, a nota não é tão baixa assim por conta do nosso jogo mesmo, né? Parece que a gente combina, a gente não combina nisso. Bateu exatamente o mesmo valor. Vocês acham que a gente combina e fala assim, mas também vocês já sabiam. Tipo, pra vocês terem uma ideia, o Bambam, ele faz as notas, ele dá as notas pros quesitos em casa. Tipo, tá em casa, ele vai lá, já deixa tudo preparado. Eu não faço nada preparado, deixo nada preparado. Pra ter ideia, eu fui falando aqui, algumas notas que eu tinha dado, eu rasurei e botei outras notas, pra vocês terem ideia mais ou menos como eu dou minhas notas. Então, vai mais do que a gente percebe do seriado mesmo, que a gente concorda em alguns pontos, discorda em outros, mas acaba que equilibra o pH da história, né? No geral ficou quase pH neutro. Então, gente, mais um Carnaval de Séries, média do Bambam 6,81, minha média 6,81, então... A média é baixa, né? A média condizente com o seriado. Sim. O seriado, é o que eu falei, não é nada extraordinário, na nossa escala, nem nada bizarro. Na nossa escala de 6 a 7 é um seriado considerado ruim pelo Podcine. Sim, é ruim, mas recreativo, vamos dizer ruim, mas assim. é um quase bom, 7 é um bom, né? Tipo, você quer tomar uma cerveja... Quer passar um tempo, Você quer tomar cerveja, só tem, sei lá, Itaipava. Você sabe que não é boa, mas você quer beber uma cerveja. Se tiver no calor, se tiver gelado, você bebe. Então é isso, o seriado não é bom, mas se você tiver com a cabeça cheia, com vontade de estrangular alguém, você senta lá, vê o seriado, que você vai distrair a mente e vai querer só dar um cascudo ao invés de estrangular. Né? Então, gente, fechamos aqui mais um Carnaval de Séries com o Recruta,
O Recruta e o Recruta são dois? Não, porque pra mim é o Recruta. Você falou que é só Recruta, então com o Recruta, mais um Carnaval de Série encerrado. Mas antes de fecharmos o vídeo, temos que mais uma vez chegar para vocês que acompanham nossos vídeos. E se você tem alguém que você queira que veja nossos vídeos, que goste, que curta séries e filmes, e que você queira sugerir para a pessoa, você já está acompanhando, você, pô, eu estou gostando dos conteúdos, então vai lá, compartilha para a pessoa, já fala para ela se inscrever. Se você não já está inscrito, que tem muita gente que acompanha os vídeos e não está inscrito ainda, se inscreve, que é muito importante para a gente também ter os inscritos lá, para o YouTube ver que a gente está crescendo, que a gente está sendo considerável na plataforma. E aciona o sininho para toda vez que a gente lançar um vídeo, você não precisa ficar procurando lá o Podcine para ver se tem vídeo novo ou não. A gente lançou o vídeo, se o sininho estiver acionado, já vai aparecer lá para você no seu celular o vídeo que está sendo lançado novo. Não é não, Bambam? Tá certo, é isso aí, pessoal. Fechamos mais um Carnaval de Séries. Até a... Obrigado, Podciners. Obrigado, Podciners. Quando nós temos o canal lá do perfil do Instagram, que é @Podcine, toda vez que fazemos a postagem é Podcine Maníacos. Aí ele já lançou um Podciners agora. Então, Podciners, e até o próximo Carnaval de Séries. Estamos juntos. Até lá. Valeu, pessoal.